Vocês estão vendo direitinho a apresentação aí? Está aparecendo sim. Eu estou vendo certinho. Então a gravação já foi iniciada, já que ninguém se opôs à sua realização. Então, Nicolas, de 30 a 40 minutos, por favor, para você fazer essa apresentação. Depois os membros da banca fazem uma arguição e em seguida a gente se reúne para fazer a elaboração da ata, ok? Bom trabalho. Beleza. Obrigado, professor. Bom, obrigado pela presença de todo mundo. Bom dia. Eu vou apresentar meu trabalho de graduação, que é Deep Reinforcement Learning for UAVs and Coverage Missions. A gente vai passar pelos seguintes tópicos. Primeiro, uma introdução com motivação e contextualização do trabalho. Segundo, pelo objetivo desse trabalho, revisão bibliográfica, metodologia utilizada, resultados encontrados e, por fim, a conclusão do trabalho. Começando pela motivação, é um fato conhecido já que em sistemas multiagentes formados por robôs não necessariamente sofisticados, mas esses sistemas podem realizar comportamentos e atividades muito mais complexas do que os indivíduos poderiam, tudo através de comunicação e cooperação entre seus membros. E existem diversas aplicações para esse tipo de sistemas multiagentes e redes de robôs, como, que é o escopo do trabalho, a utilização de drones para realizar missões de exploração e reconhecimento em áreas que ou são muito perigosas ou possuem condições extremas que é muito difícil enviar resgate ou tropas humanas, né? Para dar um pouco de contextualização e definir exatamente o nosso problema aqui, missões de cobertura, ou coverage missions, são missões focadas em cobrir um determinado ambiente, uma certa área, de forma a realizar exploração, reconhecimento e busca e resgate nessa área. E a rede de robôs que atua nessa missão, ela precisa de realizar algumas atividades, como, por exemplo, explorar, maximizando os áreas de cobertura, desviar de obstáculos ou inimigos, manter a conectividade da rede e comunicar possíveis pontos de interesse. E para que tudo isso seja bem realizado, a rede precisa possuir uma certa resiliência ou robustez, e aqui sendo resiliente a falhas ou a ataques, né, das nossas condições extremas que a gente está considerando. Isso porque, dado que a gente considera uma rede descentralizada, ou seja, cada agente, cada drone é um indivíduo por si só, não existe nenhum controlador de alto nível controlando a rede, cada um tem suas próprias tomadas de decisão ali. Cada um ele possui apenas uma informação local também do que está acontecendo. Caso um drone seja atacado e a rede se parte, digamos assim, é muito difícil que ela retorne e a missão por si só ela não é mais capaz de ser executada. Então, existem algumas características em que a gente espera que essa rede possua, a rede de drones. A primeira é a maximização da área de cobertura. A segunda, manutenção de sua conectividade. A terceira é o desvio desses obstáculos inimigos. E, por fim, manter uma robustez quanto a falhas. Bom, o objetivo do trabalho, então, é a utilização de técnicas de Deep Reinforcement Learning para treinar um agente, no caso um drone da rede, né, capaz de operar com outros drones, outros agentes, a fim de criar uma topologia de rede que seja robusta e que seja conectada a fim de executar essas missões de cobertura. Claro que é um objetivo meio complexo, então a gente quebra ele em milestones menores, certo? O primeiro sendo o treinamento da rede, o treinamento de um agente para se mover a localização-alvo. Então, inicia um ponto inicial e tem que se mover até o ponto final, desviando de obstáculos e tudo mais. E depois a gente seta mais 3 objetivos, que seria treinar uma rede de 20 agentes no final, que executa 3 tarefas. A primeira de manutenção de conectividade, a segunda maximização da área de cobertura, e a terceira é ser robusta quanto a falhas. Bom, eu vou passar um pouco da revisão bibliográfica, alguns trabalhos que já tocaram sobre o assunto. Primeiramente, em topologia de rede, foi o trabalho da Sinara, minha orientadora, que em 2018 ela propôs uma combinação de leis de controle para atacar esse problema, cada lei de controle abordando uma das características da rede. No mesmo ano, Minelli, um pesquisador italiano, propôs uma otimização online dos pesos dessas leis de controle. Em 2021, 2 indianos, Gupta e Nella Portugal, propuseram um framework de treinamento, utilizando Deep Reinforcement Learning, para a topologia de rede em sistemas multiagentes, mas o escopo deles era outro, não a questão de cobertura. E em Deep Reinforcement Learning, a gente teve vários avanços nos últimos anos, principalmente em Model Free, com os algoritmos de Deep Q-Learning e PPO, que é o que eu vou estar utilizando no meu trabalho. Né, mas muitas dessas pesquisas ainda em Reinforcement Learning ainda são focados em ambientes competitivos, como o OpenAI 5 da imagem, que eles treinaram 5 agentes para jogar Dota 2. E aí existem
poucos, mas existem avanços já, uns poucos em cooperação entre IA, como comunicação e ambientes coordenados, que é uma contribuição que o meu trabalho vai estar trazendo. Então, eu vou passar agora para alguns tópicos importantes de teoria de redes para entender melhor o escopo do nosso trabalho. O primeiro sendo a conectividade algébrica, em que ela dita o quão bem conectado está um grafo, aqui que é como a gente modela a nossa rede, e ela fala que é o seguinte, um grafo G e sua matriz laplaciana L, se a gente ordenar os autovalores dessa laplaciana, lambda 1, lambda 2, lambda 3, existe um corolário que fala que lambda 2, o segundo menor autovalor, ele é definido como uma conectividade algébrica do grafo, e ele é maior que zero se somente seu grafo é conectado. Aqui vai notar que o valor de lambda 2 não importa, se ele é 2, se ele é 100, mas apenas se ele é maior que zero. Outro aspecto importante é o bitino centrality, que é uma medida de influência de um nó no grafo segundo o fluxo de informação que passa nesse grafo. Então, o que ele faz é, ele calcula, dado dois nós aleatórios ST, não aleatórios, mas dois nós no grafo ST, ele calcula a quantidade de caminhos mínimos entre ST e esses caminhos mínimos passam por V, ou seja, quanto fluxo de informação necessariamente passa por V. E ele calcula isso para todos ST pertencentes no grafo, mostrando, então, o quão importante esse nó V é para o grafo, para o fluxo de informação. E é claro que se a gente atacar nós de altos bitinos centrais do grafo, vai prejudicar muito a rede, certo? Porque geralmente são nós de corte e tudo mais. E daí a gente começa a pensar em robustez do grafo. Então, robustez nada mais é a habilidade de sofrer falhas, perturbações e manter as suas atividades funcionando. E existe um corolário também que define o nível de robustez de um grafo, de uma rede, em que ele fala que se você pegar um grafo G com N nós, e a gente ordenar esses nós segundo bitino centrality, né, de forma descendente, V1 até Vn, tendo V1 de maior bitino centrality, e atacar esses nós, começar a retirar eles da rede, vai ter uma hora que o grafo vai desconectar, após você retirar φ nós, e aí define o nível de robustez do grafo como θ de G igual a φ sobre N, ou seja, a quantidade de nós removidos para que a rede se desconecte. Ou seja, aqui se eu remover dois nós de 20, ele já se desconectar é muito ruim, mas se você remover 18 de 20, a robustez é muito boa. Então é uma métrica de 0 a 1 ali que define esse nível de robustez. Bom, partindo um pouco do Reinforcement Learning, por que primeiro que a gente está utilizando o Reinforcement Learning para o nosso trabalho, né? É um modelo bem difícil de se calcular. Aqui a gente está tratando de diversos agentes, desvio de obstáculos, calculando diversas coisas. E o Reinforcement Learning é um framework muito bom quando você não quer modelar algo tão complexo assim. Ele ajuda a gente a aprender comportamentos bem generalizáveis, assim, bem genéricos, apenas com um sinal de reforço. E ele não precisa exatamente de ter um conhecimento prévio disso, apenas com esse sinal ele já consegue gerar esses comportamentos e estratégias. Outra coisa é que ele é um framework bem intuitivo, ele é baseado em como nós humanos e outros animais aprendemos, né? Se realizamos uma atividade boa, recebemos uma recompensa, ou realizamos uma atividade ruim, recebemos uma penalização. E um quarto ponto é que é ótimo para esses ambientes que a gente pode pontuar, digamos assim, atitudes, né? Sendo um cenário competitivo ou cooperação, a gente pode dar pontuações para ações, né? E o framework, basicamente, acho que todo mundo já viu essa imagem, né? Mas só passando pela rapidinho, existe um agente e um ambiente, ok? O agente, ele possui inicialmente um estado, ST, e ele realiza uma ação, ADT, sobre o ambiente, e o ambiente retorna para ele um novo estado, ST mais um, que o agente se encontra, e uma recompensa por aquela ação, certo? A ação que o agente toma é baseada numa política, P, de S e A, em que é basicamente uma distribuição de probabilidade de qual ação o agente vai tomar, dado o seu estado atual. E Deep Reinforcement Learning nada mais é do que a junção, né, do framework de RL com a abstração e o poder computacional das redes neurais. Então, o que a gente vê aqui é a gente troca nossa política Pi por uma função aproximadora, que é a nossa rede neural, em que ele coloca como input o estado e o output a ação a ser tomada pelo agente. Já foi mostrado várias vezes que Deep Reinforcement Learning pode gerar também comportamentos e estratégias bastante robustas de generalizáveis, como no exemplo do vídeo, em que o OpenAI treinou alguns agentes para brincar de pique-esconde. E
dado que estamos tratando de, agora, redes neurais, existem alguns métodos que eu vou passar que tratam, né, de Deep Reinforcement Learning. O primeiro deles sendo o Actor Critic. O Actor Critic, basicamente, ele diz que a gente não precisa de uma única rede neural para ser o nosso modelo de Reinforcement Learning, né? Ao invés de ter a mesma rede neural, a gente pode quebrá-la em duas, tendo o Actor, que recebe o estado do seu agente e retorna a ação a ser executada, que é a mesma função previamente explicada. Mas agora tem a adição de um Critic, em que ele pega o estado e o reward que ele recebeu e diz para o Actor o quão bom foi aquela ação ou não, né, otimizando então as ações do Actor ao longo do tempo. Além disso, para a otimização dessa rede neural, a gente utiliza Poise-Graded Methods, né? Isso é basicamente uma forma de se otimizar aqueles parâmetros θ da rede neural com respeito à expectativa do retorno, o retorno esperado ao final do episódio, né, GTT. E entre eles, a gente utiliza o PPO, o Proximal Poise Optimization, que ele ataca um dos grandes problemas de Poise Gradient, que eles são extremamente sensíveis ao learning rate alpha, né? Então, se o alpha é muito baixo, a rede demora muito para convergir, mas se ele é muito alto também, às vezes pode ocorrer batimento, às vezes não converge para nada muito bom. Então, ele faz uma clipagem da política que vai ser atualizada para a política antiga, para que ela nunca se difira muito uma da outra, para realmente tentar contornar esse problema. Daí partindo para Multi-Agent Reinforcement Learning, é muito custoso, assim, se você for tentar realizar Multi-Agent, você treinar, por exemplo, 20 redes neurais, né, diferentes, assim, para 20 agentes diferentes. Então, uma forma de você realizar isso é usar Naive Parameter Sharing, em que ao invés de você ter 20 redes neurais diferentes, para 20 agentes, você usa uma rede neural só, os mesmos parâmetros θ, e replica eles para todos os agentes. Ou seja, quando eu digo no meu objetivo lá em que eu estou treinando um agente e ele coopera com reps mesmo, é isso que eu estou falando. São 20 agentes descentralizados, mas que possuem os mesmos parâmetros, né? Eles possuem comportamentos bastante similares, de forma que não há... A rede não é prejudicada por utilizar os mesmos parâmetros, né? Se o drone está no centro da rede ou na borda, eventualmente eles vão trocar de posição na topologia da teledinâmica. Então é bom que os parâmetros sejam os mesmos, sabe? Os comportamentos sejam os mesmos. E é claro que os agentes também vão contribuir igualmente para o treinamento da rede, né, na hora de dar o update nesses parâmetros. Outro método que a gente utiliza para Multi-Agent Reinforcement Learning é o treinamento centralizado e execução descentralizada. Ou seja, na hora do treinamento, a gente esquece que a rede é descentralizada e que possui apenas informação local, e dá para ele a informação global de tudo, ou seja, todas as posições de obstáculos, todas as posições de drones, tudo para ele saber como fazer e para convergir melhor. E daí, na hora da execução e da avaliação do modelo, a gente executa de forma descentralizada. Ou seja, ele só vai saber as posições dos seus vizinhos, daqueles obstáculos mais próximos, e assim por diante. Bom, agora partindo para a metodologia que a gente usou no trabalho, algumas ferramentas que a gente utilizou foram o Pygame, para criação de um simulador para visualizar o que estava acontecendo e a avaliação dos episódios. PetchinZoo, que é uma biblioteca muito legal para realizar pesquisa e desenvolvimento em Multi-Agent Reinforcement Learning. Stable Baselines 3, que é uma branch do OpenAI Baselines, que já tem implementado alguns algoritmos, né, com o PPO, que a gente utilizou. E o Intel One API, que como eu falei, são 20 agentes rodando, muitos updates, meu computador aí não suporta esse tipo de coisa. Então, eu utilizei um cluster de máquinas da Intel, que a gente tem disponível aqui no ITA. E daí a gente parte para a modelagem do problema. Bom, como eu já falei, a gente modela a nossa rede como um grafo, certo? Os vértices são nossos drones, e as arestas são interações entre os drones, ou seja, se eles estão próximos o suficiente para estar dentro da sua área de cobertura ali, área observável, eles podem se comunicar e interagir, e isso é modelado como uma aresta no grafo. Também a informação é limitada a 2 hops de distância, né? Então, o nosso V1 aqui possui conhecimento de V2, V3, V5 e V6, e os obstáculos que esses também observam. E existem alguns parâmetros que é bom definir, como qual é o tamanho da área que eles vão cobrir. Então, o campo é definido como 50 por 500 metros. O drone tem uma massa de mais ou menos 10 quilos. O raio de observação a gente considera de 16 metros. Existe uma mínima distância para evitar a colisão entre drones e um drone
em um obstáculo, por exemplo, de 3 metros. Aqui a gente implementa também um campo potencial, como um controlador de alto nível para evitar esse tipo de colisão. E a máxima velocidade do drone é de 0,6 metros por segundo. Então, dado o tamanho do campo e essa velocidade, ele mais ou menos demora uns 900 segundos para atravessar todo o campo. E dado que a gente está numa taxa de 60 Hz, mais ou menos na simulação, cada episódio dura mais ou menos 15 segundos. Bom, como é que a gente modela também o nosso processo Markov, né? O nosso input da rede vai ser o nosso espaço de status, que a gente vai passar, primeiramente, a posição da gente, a conectividade algébrica da rede, o bitwin centrality do nó. Aqui vai lembrar que durante o treinamento são essas métricas mesmo que são passadas, mas na hora da execução a gente utiliza estimadores locais, né? Depois, o campo potencial gerado pelos vizinhos. Isso aqui é uma métrica que a gente utilizou para o nó ter uma certa noção da posição relativa dele na rede, né, para onde é que a rede está mais concentrada, para ele saber para onde é que ele tem. E também o campo potencial do obstáculo mais próximo que ele tem que desviar. Ele também já tem uma noção de não precisar depender só do campo potencial para executar esses tipos de comportamento. E o output da rede, né, que seria o nosso espaço de ação, seria o step size, né, a velocidade própria do agente, claro que limitado àquele 0,6 metros por segundo. Também a gente tem a nossa política de ataques, né, a nossa política de falhas na rede, que a gente está bastante interessado nisso. E a gente coloca nossa política para sempre atacar os nós mais importantes da rede, aqueles que têm maior bitwin centrality, de uma forma que, ao final de cada episódio, apenas 30% da rede vai sobrar. Então, se ela começa com 20 drones, apenas 6 drones vão restar ao final, tendo 14 ataques ao longo do episódio. Daqui o episódio tem 15 segundos, ser um ataque por segundo. Mas é importante notar que os ataques eles só vão ser ativados quando a gente tiver a task 4 de robustez, em que a gente começa também a tratar com 20 drones. Bom, a nossa arquitetura da rede neural que a gente está utilizando é uma rede simples, fully connected, de 3 hidden layers, de 32, 32 e 16 neurônios. O learning rate ele é definido para cada task, certo? De acordo com o número de agentes. Isso aqui é para diminuir a variância no treinamento, é um método utilizado bastante no Change Reinforcement Learning, em que você pega o seu alpha e divide pelo número de agentes atual. O 310 a menos 4 é o valor default do PPO na implementação com o PetchingZoo. A gente utiliza um batch size de 64, função de ativação em todas as layers tangente hiperbólica, otimizador Adam normal, e a gente tem 200 cenários já pré-estabelecidos pelo trabalho da Synara, que já contam com posição inicial da rede, posição de obstáculos, threshold de conectividade e tudo mais. E aqui a gente trata também com 8 ambientes paralelos, isso aqui é pelo PetchingZoo. Dado que o PetchingZoo ele já tem uma característica de tratar os agentes de forma paralela no ambiente, ele também disponibiliza para a gente poder instancializar 8 ambientes em paralelo, ou seja, ao invés de treinar 20 agentes em um episódio, a gente está treinando 160 agentes, tudo para melhorar o treinamento. Bom, a gente separou as tasks em 4, né? Primeiro, move to target location. Segunda, manutenção da conectividade. Terceira, cobertura de área, maximização da área de cobertura. E 4, a robustez contra falhas. Bom, como é que a gente treinou eles? Na task 1, aqui a gente utilizou apenas 2 drones, algo bem simples, só para aprender o comportamento básico de andar até o target e desviar dos obstáculos, 2.000 episódios. Depois, na task 2, a gente foi aumentando o tamanho da rede para 3, 4, 5 e 10 drones na rede. Então, com um total aí de 13.000 episódios treinados. Na task 3, de area coverage, a gente passa para 10, 15 e 20 o tamanho da rede, com 27.000 episódios treinados. E para a task 4 de robustez, a gente tem já 20 drones na rede. Aqui a gente ativa para treinar robustez e coloca 15.000 episódios de treinamento. Uma coisa legal de ver é que quando a gente começa a multiplicar pelo número de agentes e os ambientes paralelos, o nível de updates que vai ocorrer na rede, né, passa para casa de milhões, mesmo com 15.000 episódios apenas. Bom, os resultados. Primeiro para Task 1. Aqui a gente vê 2 agentes que eles aprenderam a se mover a partir da área inicial até a final, aqui. Aqui eles mantêm conectados por pura sorte, tá? Ainda não tinha nada de conectividade, mas a gente vê que eles convergiram bem rápido, depois de mais ou menos 100 episódios,
que é um comportamento bem simples, né? De só andar para a direita e desviar das coisas. Até o desvio dos obstáculos está sendo dado muito pelo campo potencial ainda. Nossa função de recompensa aqui, dado que tem muitos obstáculos e na hora do treinamento ele vê o campo potencial disso aqui gigantesco, ele ficava muito acumulado na parte da esquerda aqui e ele nunca, por exploração própria, chegaria na parte da direita. Então não fazia sentido você colocar um reward no target e faz mais sentido você colocar uma penalização do lado esquerdo aqui ou nessas bordas de cima para ele não ficar acumulado, né, aqui em algum lugar. Bom, para Task 2, a gente adicionou um reward de manutenção de conectividade, ok? Então, se a rede está conectada, ele já recebe um mais 2. E se ele mantém a quantidade algébrica acima de um certo threshold, ele recebe um bônus. Isso aqui, esse threshold, ele é pré-definido também pelos cenários que a Cenária desenvolveu, nos 200 cenários, cada um já foi determinado um threshold, e ele varia na casa mais ou menos de 0.4, 0.5. Tá? E aqui a gente consegue ver os gráficos de treinamento, certo? A recompensa acumulada ao longo dos episódios. Então, é legal de ver como a variância vai aumentando conforme o número de agentes na rede, né? E como também ele vai demorando um pouco mais para convergir por causa disso. Aqui é o resultado já com 10 agentes. Eu não vou mostrar todos por causa de tempo, então eu vou mostrar direto 10 agentes, depois 20 agentes. Mas eu plotei também a quantidade algébrica média ao longo de um episódio para os 200 cenários. Então você vê que ele tem um comportamento bem estável, né? Que ele aprendeu conectado ao longo do episódio, mantém assim. Nunca cai a zero, né? Ele nunca se desconecta por algum motivo. Mas uma coisa que a gente notou é que aquele threshold foi definido por uma rede de 20 drones, né? Sobre ataques. Então não ajudou muito a adicionar aquele bônus pelo threshold. Naturalmente, ele já tem uma quantidade algébrica de acima de 2, bem acima daquele 0.4, 0.5. Então, é como se, basicamente, ele só tivesse o reward de estar conectado. Bom, para task 3 de cobertura diária, essa foi uma task que decepcionou um pouco. A gente testou várias funções de concorrência, mas nenhuma delas teve um comportamento muito bom e não conseguiu aprender muito como se espalhar. Você vê aqui nos gráficos de retorno acumulado, tinha muita variância. Aqui no de 15 drones, por exemplo, é quase uma linha reta. Você vê que ele não aprendeu muito bem essa tarefa. E se aprendeu, foi uma solução subótima, assim. Algo decepcionou um pouco. Então, vendo o comportamento aqui, você ainda está muito complicado. A gente esperava que ele fosse se distanciar muito mais. Você vê que existe muito overlap, né? Por exemplo, entre esses dois drones aqui, eles podem estar muito mais conectados e existe muita área sendo desperdiçada. Também se a gente plota ao longo do episódio, né, a média diária, a porcentagem de área coberta, aqui é basicamente só essa área amarela, né, dividido pela área teórica que ele poderia cobrir, tipo 20 vezes πr ao quadrado. Você vê que ele chega a 6, 7% assim, da área coberta. Então, foi bem decepcionante. Depois eu vou entrar em mais detalhes porque eu acho que isso aconteceu. Mas depois que a gente viu que não ia ter muito mais o que aprender sobre essa task, a gente foi para de robustez contra falhas. Aqui a gente começa a incluir ataques, mas uma coisa importante, a gente testou incluir ataques direto no treinamento ou desativar os ataques no treinamento e incluir só na avaliação. E analisando o treinamento, a gente viu que era a gente desativar os ataques durante o treinamento, deixar só para avaliação e colocar um reward de robustez, por exemplo, durante o treinamento. Então, a gente também criou duas funções de reward para essa teste, porque analisando o comportamento do rede, ela já estava muito bem conectada antes desse treinamento e, incluindo ataques, ela já tinha um comportamento, digamos, robusto, assim, ela não se desconectava em nada. Então, a gente criou a hipótese de que está necessário manter esse reward de conectividade e que a gente poderia omitir ele e criar só uma função de recompensa para robustez. Então, aqui estão os gráficos, né? O primeiro com o reward de conectividade e o segundo simplificado, né? Que a gente coloca para zero esse reward. A simplificada até atual, assim, o comportamento da rede ao final ficou bem parecido, mas o tempo de treinamento melhorou muito. Tá? Ele acabou convergindo, acho que uns 2.000 episódios a menos. Então, ele acaba convergindo mais ou menos uns 7.000 episódios, e com
reward de conectividade mais ou menos em 9.000 episódios. Aqui é o comportamento aprendido pela rede, e aqui eu já incluí ataques, então vão acontecer ataques a cada mais ou menos 1 segundo. Os gráficos também mostram como é a conectividade algébrica média e o nível de robustez médio da rede se comportam ao longo desses ataques. Você vê que eles formam uma topologia bem legal, né? Nunca tem, por exemplo, um nó de corte ou assim, um nó de alto bitrino centrais que deixa a rede vulnerável. É sempre uma topologia em que você acaba tendo que fazer 2 ou 3 ataques para a rede se desconectar. Então, acho que é uma tese que aprendeu muito legal isso. E você aqui, o nível médio, né, de robustez da rede, ele acaba ficando sempre um pouco acima de 0.2, uma rede de 20, isso dá mais ou menos 4 drones que deveriam ser atacados para a rede se desconectar, né? Ele vai aumentando ao longo do tempo por causa que o denominador da rede vai diminuindo, né? Ao longo do tempo. Mas ele aprendeu uma boa topologia, assim, bem resiliente, né? Agora aqui, alguns dados que eu queria mostrar é exatamente desse comportamento que eu disse, de que mesmo antes do treinamento ele já estava tendo um bom comportamento. Esses 3 primeiros gráficos à esquerda são os gráficos de conectividade algébrica, porcentagem de área e nível de robustez antes de treinar robustez. E você vê que ele já mantinha, né, com ataques, a conectividade algébrica nunca chegava a 0, ou seja, ele já estava se mantendo conectado ao longo do tempo, assim. A área estava... E o nível médio de robustez, ele estava um pouco abaixo, né, estava aqui abaixo de 0.2 no início, e depois do treinamento, ele até melhora. Esse aqui é o treinamento com a função simplificada, né, é que mesmo sem o reward de conectividade, a conectividade algébrica aumentou, que meio que confirma que aquele reward poderia ser retirado. A área se manteve quase igual, e a robustez aumentou para esse acima de 0.2, né. Bom, uma coisa legal de ver aqui é que existe um certo trade-off que ele poderia ter aprendido. Como eu falei, aquele threshold de conectividade, ele estava setado mais ou menos em 0.4, 0.5 cenários, né? E mesmo com ataques, a conectividade algébrica média aqui, ela se mantém às vezes até acima de 2, né? Então existia um trade-off que ele poderia ter aprendido, né, abaixar um pouco a conectividade algébrica para melhorar a área, mas ele não conseguiu fazer isso. Mas até adiantando um pouco, né, mas é um possível trabalho futuro, assim, você atacar essa task de novo, né, tentar melhorar esse equilíbrio. Bom, indo para a conclusão do trabalho, o que a rede aprendeu no contexto, né, de missões de cobertura? Ela conseguiu uma ótima performance em 3, 4 tasks, né, que a gente propôs, apenas pecando em area coverage. A gente viu que a ordem em que as tasks foram implementadas afetou bastante a performance de cada uma, então a gente acredita que por terem iniciado o treinamento com manutenção de conectividade, ele aprendeu tão bem aquele comportamento, aquela estratégia, que ele não conseguiu retornar depois e generalizar o comportamento para a área coverage, que é basicamente o comportamento oposto, né? Que ao invés de você deixar a rede concisa, você espalhar mais ela. Então isso afetou bastante. Ele aprendeu, né, um comportamento subótimo para a área coverage. Mas em compensação, ele demonstrou uma topologia extremamente resiliente, né? E a nossa conclusão final é de que Deep Reinforcement Learning, ou mais especificamente, né, Multi-Agent Reinforcement Learning, pode sim ser utilizado para treinar um agente que coopera com outros agentes, outros tipos, né, para criar essa topologia resiliente que possa executar missões de cobertura. Bom, como futuros trabalhos que a gente coloca, o primeiro é exatamente isso da área de cobertura, retreinar essa task com, às vezes, outras funções de reforço, ou às vezes trocar a ordem que elas foram executadas. Uma possibilidade até utilizar uma tesselação de Voronoi, que é como o trabalho dessa cenário modela esse problema. Talvez comparar a atual topologia com a topologia que Voronoi colocaria, né? Tentar forçar ele a entrar nessa configuração. Outro trabalho também, que já é mais parecido com o que eu vou fazer no mestrado, é a introdução de parâmetros mais reais dos drones. Então, por exemplo, introduzir um parâmetro de bateria, simular um declínio aos drones, né, e ver como a topologia muda. Por exemplo, se um
node alto bitrino centrality e ele percebe que ele está acabando a bateria dele, será que ele trocaria de lugar, iria mais para a borda da rede, trocaria de alguém que está mais saudável, digamos assim? Ou também para o seu trabalho, ao invés de modelar o input do estado, o input da rede ali, com todos aqueles cálculos, né, de campo potencial, de quantidade algébrica, deixar esses caras apenas para função de recompensa e colocar como input uma imagem, às vezes, dos arredores do drone, né? Então, mostrar para ele, ali tem os seus obstáculos, ali tem os seus vizinhos, ele deixa uma rede convolucional, às vezes, tratar disso. E, por último, seguindo a mesma linha de que o Minelli tinha feito, de utilizar os pesos da lei de controle assinada, às vezes utilizar também RL para otimizar esses pesos também de forma online ali, utilizando uma rede neural. Bom, com isso eu acabo meu trabalho, mostrando algumas referências que eu utilizei. Agradeço a presença de todos e deixo aberto para perguntas da banca em geral. Bom, Nicolas, muito obrigado aí pela sua apresentação. Seguindo o protocolo usual, né, de distância, mas levando em conta que você é um aluno da eletrônica, vou começar com o Marcos Máximo, que é quem está mais longe. Máximo, por favor. Beleza. Eu confesso que eu, por um momento, achei que seria o Cairo, mas foi da explicação, eu entendi. Tá, então, primeiramente, sobre o tempo de apresentação, se manteve ao tempo, foram meia hora o total de apresentação. E, primeiramente, gostaria de parabenizar pelo trabalho, Nicolas. Eu gostei bastante do seu trabalho, parabenizar você, seus orientadores, o professor Carlos e a professora Sinara. Eu acho que você fez bastante coisa, realmente está trabalhando com uma área que é desafiadora. Eu acho que no TG1 eu tinha falado para você, né? Parabéns aí pela coragem de mexer com o Deep Reinforcement Learning. A gente sabe que esse negócio é difícil de fazer funcionar e funcionou muito bem. Claro que tem várias coisas ali no meio que você fez, né? Várias heurísticas que com certeza ajudam, a gente sabe que são super importantes, mas tudo isso, claro, tem seu mérito de você ter feito todas essas questões para fazer o método funcionar. E os resultados que você obteve foram muito bons. Claro, nem em todas as tasks você teve o desempenho que você queria, mas mesmo assim é um bom desempenho, considerando que a gente sabe que não é um método assim tão fácil de se lidar quanto as pessoas às vezes vendem, né? Então, primeiramente eu vou fazer comentários sobre a sua apresentação e aí depois eu vou passar para comentários do texto, tá? Do texto eu fiz bastante comentários, eu não teria tempo aqui de falar todos, mas aí eu vou depois te mandar por e-mail os comentários, que aí você pode olhar com mais cuidado e eu te mando também o documento com as anotações do PDF. Aí, a primeira coisa que você falou na apresentação, e eu confesso que eu não lembro, eu lembro de você falar disso no texto, mas tem um detalhe que eu acho que eu não tinha me atentado no texto, que você falou no slide 29, que o threshold que você usa, ele é definido dependendo do cenário, e isso é um conhecimento que vem de um trabalho anterior, né, do grupo de pesquisa. Aí eu não lembro se isso está bem explicado no texto, que esse valor ele muda dependendo do cenário. Aí eu só deixei marcado, se não tiver, dá uma conferida, se não tiver, é bom você destacar e explicitar qual que é a referência onde tem isso melhor descrito, como esses valores foram levantados. Uma coisa que eu achei bem legal, assim, que facilitou muito o entendimento foram as animações nos slides. Claro que embutir isso no texto é bem mais difícil. Uma coisa que eu pensei mesmo é fazer um videozinho e colocar no YouTube. É a saída que a gente geralmente faz. No caso, geralmente a gente põe como footnote. A gente marca um footnote, fala, nos resultados fala, olha, um vídeo desse experimento pode ser visto no link tal. Aí você põe um footnote, e aí lá no footnote você põe o link. Outra coisa também que dá para fazer na nossa biblioteca, se você, na entrega do CD da biblioteca, você colocar uma pasta escrevendo, acho que é suplemento, eles pegam essa pasta, fazem um zip dela e sobem no site da biblioteca. Bacana, não sabia disso. Isso é legal, porque quem baixar o seu TG, ele tem acesso a esses vídeos também. Aí você pode fazer as duas coisas, põe no YouTube e põe essa pastinha também, que eu acho que é bem legal. Você pode ir no slide 34? 34. Pronto. Esse e alguns outros desse tipo. Uma coisa que eu confesso que eu não lembro de você comentar é desse comportamento periódico que tem no gráfico. São os ataques, né? Os ataques a cada segundo. É o que eu tinha pensado.
cai um pouco da conectividade, cai um pouco da robustez, mas ele tenta melhorar ali, né? Tenta voltar. Eu confesso que eu não lembro se você destacou, pode ter sido uma falha minha, eu imaginei que fosse isso. Na apresentação eu lembro de você não ter destacado, mas com certeza é algo importante assim de se comentar, que essas quedas é interessante, né? Porque cai a conectividade algébrica e a rede recupera, né? Dá para ver que o controlador está funcionando porque ele consegue recuperar. E aí, olhando para esses gráficos também, uma coisa que eu fiquei me perguntando, não é esse mesmo, sobre essa questão da robustez e conectividade algébrica. Uma coisa que eu fiquei me perguntando é porque, olhando esses valores que aparecem, né, os valores numéricos da conectividade algébrica parecem bem grandes perto dos valores da robustez, né? Pode ser porque a rede teve dificuldade de aprender, ou pode ser também porque, talvez por uma questão de escala, valha mais a pena ele dar preferência para conectividade algébrica. Você entende o que eu quero dizer? Porque os números têm uma escala maior, entendeu? Sim. Então, talvez isso esteja influenciando, né? O que a gente geralmente faz quando tem problema desse tipo é pesar, né? Você multiplica por pesos a reward, e aí você dá um peso maior para aquele cara que você quer que ele dê preferência. É difícil dizer que seja isso, mas talvez fosse um teste interessante a ser feito, assim, multiplicar por um peso e tentar pesar mais a robustez para ele dar preferência para isso do que a conectividade algébrica. Talvez um trade-off, ele ganha muito número da conectividade algébrica e ganha pouquinho da robustez se ele ignorar a robustez, entendeu? Se for comparar a função reward lá, realmente, né? Porque a de conectividade, acho que ele estava ganhando 2 ou 5. E de robustez ele ganha 0.2, né? 0.3. Ele acaba... talvez se multiplicar por um peso ajude ele a dar preferência para robustez, e aí ao longo do tempo ele vai aprender a ter valores cada vez maiores na robustez. É uma possibilidade, né? Não sei também porque você fez o teste deixando só a robustez, né? Eu lembro que não ajudou muito. Assim, deixando só a robustez, o comportamento é igual. Eu chequei, assim, se mudava algo, se ele adicionava alguma complexidade, mas foi uma mudança só no tempo de treinamento mesmo, assim, não senti nenhuma diferença grande no comportamento da rede mesmo. Comportamento, nos gráficos, aparentemente as coisas estão correlacionadas e a conectividade sempre parece ser o preferido dele, né, no final das contas. Pois é. Acho que ele treinou muito mais com o reward de conectividade, né? Se você for somar todos os episódios desde que ele começou a treinar conectividade até agora, foram, sei lá, 50 mil episódios, coisa assim. Então, ele está muito mais acostumado com esse comportamento do que os outros, né? Pode ser coisa de ficar preso em mínimo local também, né? Dá para tentar treinar em outra ordem para ver se isso ajuda. Beleza, mas fica aí como sugestão, talvez tentar aumentar o peso para ver se faz alguma diferença. Aí agora eu vou passar para a parte do documento. No documento, a primeira coisa aqui no abstract, você quebrou ele mais de um parágrafo, e aí é questão puramente de estilo, tem gente que enche o saco com isso e diz que não pode, tem que ser um parágrafo só, mas enfim. Tem uma parte, realmente essa daí acho que você esqueceu de remover o plano do TG1. No meio do documento tem hora que você fala do plano do TG1. O outline? Sim. Não é nem o outline, não tem um plano mesmo, assim, até as datas, entendeu? Na metodologia. Acho que é na metodologia. Página 49. Tá na página 49. Geralmente a gente remove tudo do TG1, deixa só o documento de versão final, né? Eu achava que deixava, assim, mostrar o plano de atividades realizado, assim. Não, a gente tira. Tá, beleza. Tranquilo. Um outro detalhe pequeno é que equações fazem parte do texto, do jeito que você está tratando, você trata como se fosse tipo uma figura, né? Que você fala, olha a equação tal. Geralmente a gente faz como se fosse parte do texto mesmo, sabe? Do tipo, tal relação é dada por. Aí você bota a equação ali no meio, como se estivesse continuando o texto. É um detalhe besta de estilo. Eu também indiquei como é que deveria ser a correção. Uma coisa que eu achei interessante foi como você incluiu os obstáculos como informação para a rede, pegando o campo potencial e tal. Foi um negócio que eu nunca tinha visto. Você chegou a pegar isso de algum lugar? Foi ideia sua? Foi ideia minha.
Eu estava pensando muito, lembra no Tejão a gente até conversou sobre como é que a gente ia tratar esse número variável, né? Assim, variável de vizinhos, variável de obstáculos. Inicialmente eu estava até pensando em colocar a imagem, né? Que nem eu coloquei no trabalho futuro, mas aí eu vi que ia dar muito trabalho, assim, de gerar a imagem e tudo mais. Deve ser assim, cara, deve ter alguma forma mais fácil. E deve ser assim, cara, o que ele vai usar realmente, né, na hora de se locomover? Ele vai usar o campo potencial. Eu dei de essa informação para ele usar, tipo, é uma forma dele olhar tanto, tipo, a direção, para onde é que está a rede, né, a direção onde está o obstáculo, e também pelo módulo ali, ver o quão longe ele está, né. Então, foi nisso que eu pensei, assim, na hora de implementar. Eu achei legal, aí eu acho que é até interessante você destacar mais isso, que é uma coisa que você não tinha visto em outro lugar, e é uma inovação do seu trabalho. Essa questão é uma questão bem complicada de como você inclui mesmo, né, com número variáveis de obstáculos. Tem umas questões de detalhe de esquecer o símbolo, tem algum símbolo repetido, tipo, você usa o mesmo símbolo para mais de uma coisa. Esse daqui eu marquei, tem aqui o número da página. Você pode ir na página 42 do seu trabalho, isso eu fiquei perdido. Tem uma hora na tabela. Não sei se você está com trabalho aí. Se você não tiver, for dar muito trabalho, só comenta. Então é o seguinte, tem uma hora na tabela que tem a descrição dos hiperparâmetros, se eu não me engano. E aí tem várias descrições que está escrito 16. Tá simplesmente o número lá 16. Eu não sei porquê, eu acho que é algum typo mesmo. Você esqueceu de completar. Dá uma olhada. Porque eu fiquei pensando se era alguma citação que você estava indicando. Olha na citação tal, mas isso não é o padrão de citação do TG também. Eu fiquei, não, acho que só esqueceu de escrever mesmo. Que página que tá, Máximo? É 42. 42. Metodologia, aí tem hiperparâmetros. Se quiser, eu posso até compartilhar, né? Tabela 4.1, página 42. Isso, essa mesmo. Tá, Adam 16, Neuroarchitecture 16, Activation Function 16. Pois é. Eu acho que você só esqueceu mesmo. Tá vendo? Vixe. Não, eu acho que eu esqueci de colocar as descrições. Tem uma outra tabela que tem um problema semelhante. Eu acho que, inclusive, tá esse mesmo número cabalístico aí, 16. Ter copiado tabelas e... Tranquilo. Tá. A 4.3 também aparece um 16 no final. Tá, vou arrumar isso. Realmente. Teve uma coisa também que na seção 4.2 você falou que ia explicar qual era a reorg na 4.3, só que você não explicou. E aí depois você explica mais pra frente, mas você não explicou onde você disse que ia explicar. Então, só dá uma arrumadinha nisso. Aí você explica quando você vai falar dos resultados, uma coisa assim. Aí você fala direitinho, né? Mas acho que só ficou faltando. Uma coisa também que eu fiquei na dúvida, eu acho que é o mais intuitivo, mas era bom deixar bem claro, é que como que os cenários são gerados, né? Eu acho que você deve distribuir aleatoriamente. Na verdade, você pegou da Sinara, né? Mas eu acredito que ela deve distribuir uniformemente pelo espaço, né? Então, só deixar claro, assim, porque a princípio você pode usar qualquer coisa que quiser, né? Gaussiano, sei lá. Mas aí só deixar claro que foi distribuição aleatória, né? Dentro do cenário foi distribuído aleatoriamente. Certo. Tem uma questão também que eu fiquei confuso, que é aquela história da forma como a cobertura é estimada, que depois você explica nos resultados. Só que quando você apresenta aquilo na metodologia, o leitor fica completamente perdido, assim. Porque aparece uma fórmula do nada, ela não é muito bem explicada. Quer dizer, não tem explicação nenhuma, na verdade. O cálculo dessa área, o percentual? Isso, porque tinha a ver com que você queria espalhar mais os centrais. Quando está lá nos resultados, você explica, mas quando você apresenta a metodologia, que é a primeira vez que o leitor vê, aquilo parece vir do nada, assim. Então, eu sei que é difícil, às vezes, né, você encadear, porque eu sei que o trabalho em si, ele não tem um encadeamento tão lógico, tem muito try and error, né? Não tem encadeamento tão lógico quanto o documento tenta apresentar. Sim. Mas eu recomendaria, na metodologia, você já explicar por que é daquele jeito, para o leitor não ficar tão perdido. Um outro comentário também, como você vai adicionando passos na reward, né? Eu te recomendo cada pedaço novo da reward, faz uma coisinha diferente, e aí fica mais fácil pro leitor entender.
o reward. Tem na... Você pode ir na Esses página aqui? 40... Ah, eu vou na página 48, calma aí. Cada uma, por exemplo, você tem esse reward e depois você adicionou esse outro pedaço aqui, né? Pinta ele de uma cor diferente, Ah, entendeu? Para poder ficar mais posso- fácil pro leitor, sim. entendeu? Pra ficar mais legível. É meio bobeira mesmo, só para poder facilitar. É uma coisa que o pessoal faz comumente. Tá, nessa aqui, então eu fiquei na dúvida nesse Não menos sabia nem que era 0.1. possível, falar a verdade, no LaTeX. Ah, só botar text color. Isso aí é uma heurística minha. Então, mas eu acho esse 0.1 não devia ser fora? Isso que eu fiquei na dúvida. Porque eu lembro que é porque é 2 sobre 20, né? Mas o 20 não é o N. E aqui não deveria ser 2? Opa, eu acho que minha internet tá ruim. Alô, alô. Eu acho que o Nicolas que congelou. Ele congelou. Tá. Caiu. Vamos aguardar um pouquinho, deve entrar de novo. Será que ele tá acho que ele tá na H8, né? Beleza. Opa. Acho que ele entrou. Tá mutado. Agora estão me ouvindo? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Desculpa, a gente, a internet tá outra, né? Rede casa. Beleza. Mas então, aí desculpa, aqui nesse aqui, eu acho. Pode falar. Eu achava que aqui deveria ser 2, porque você falou que é 2 sobre 20, né? O 20 não é o N. Espero que agora... Isso tá em que página? Só para eu dar uma olhada aqui no meu texto. Tá na página 48. 48. Acho que ele congelou de novo, hein, gente? Não, Voltou. O 0.1 vem de... Entendeu? Porque como aqui tá entre parênteses, né? O N vai dividir o 0.1. Eu queria que ele mantesse sempre um comportamento no mínimo. De novo? Não. Voltei. Ele tá bem cortado aqui para mim, para vocês também? Para mim também, Eu tô fora do item e tá bem cortado. Para mim também. Acho que ele caiu de novo, né? Ixi. Será que ele consegue entrar com o celular? Talvez fosse melhor. Vamos aguardar um pouquinho. Alô? Opa, tudo bem? Tá escutando agora? Certo. Tá cortando um pouquinho ainda. Deixa eu desligar meu vídeo, talvez melhore. Acho que eu vou tirar meu vídeo também. Beleza. Tá, tranquilo. Então, aí, isso aqui, voltando aqui de novo, né? Como... Sim. Minha dúvida é se não seria 2 sobre N, né? Porque aqui o N é o 20, aí aqui ficaria 2 sobre o 20, aí daria o 0.1 que você falou, entendeu?
Não, o que eu estava pensando aí assim, eu queria que ele mantesse um comportamento de manter sempre 2 drones para ser atacados antes de desconectar, né? Daí vem o 0.1. Aí a métrica eu divido por N aí, mas por causa que o retorno ao final do episódio é sempre a soma dos retornos de cada agente, né? Então, eu não queria que ele... Assim, é uma forma de controlar, né? Se dividir sempre pelo número de agentes. Mas o 0.1 é proposital para ele manter esse threshold, entendi. né? É porque então, Mas tem duas não... divisões por N, né? Isso, Tem uma divisão exato. por São N. 2 divisões. Tá bom. Agora eu entendi. É que tem uma divisão por N que é do cálculo do robustness level por agente, e tem outra divisão por N porque a reward está sempre multiplicada por N, né? Porque se coleta para cada um dos N agentes. Tá, agora eu entendi. Tá certo. Beleza. Eu recomendo você renomear o capítulo 5 para resultados e discussões, tá? Porque você faz discussão de resultados, se não me engano, está só resultados. E eu acho que o último, o restante é minor. Tem uma hora que você fala de reward acumulado. Eu confesso que eu acho que essa palavra, esse termo, eu acho que talvez tenha pego isso do mestrado ou do TG do Tiago, né? Do Tiago. Sim, sim. É que lá ele define, né? Essa palavra reward acumulado, eu acho que ela não é uma palavra, não é um termo técnico em aprendizado por reforço. O que tem meio equivalente a isso é o retorno, né? Só que o retorno tem um fator de desconto. E aí você usa essa palavra, eu acho que não tem nenhum problema a usar, eu acho que é bem intuitiva, na verdade, a palavra, ou o termo, né? Mas é importante você definir, porque pelo menos até onde eu sei não é algo padrão, assim, em aprendizado por reforço. E eu acho que é só isso. Última curiosidade, os agentes preferirem passar por baixo, você tem alguma sugestão de por que isso aconteceu? Alguma hipótese? Olha, eu sinceramente não sei. Eu acho que talvez seja o que eles aprenderam na primeira task lá de se movimentar, talvez fosse mais fácil para eles virem por baixo e acabou se mantendo. Mas sinceramente eu não sei o porquê disso. Assim, eu até coloquei aquelas penalizações de cima e embaixo para tentar forçar ele pelo meio. Mas ele manteve esse bias, assim. Eu suspeito que deve ser só mínimo local mesmo. Eu acho que realmente para matar isso é interessante, que é algo interessante aprendizado por reforço de modo geral, né? Mas eu entendo a limitação computacional que provavelmente deve existir. Treinar várias vezes, né? Você treina todo esse processo aí 10, 15 vezes e ver se essas coisas ainda aparecem. Entendi. E às vezes até tira a média, né? Tira a média do desempenho da política ao longo das iterações e tal, do reward acumulado e também é comum o pessoal colocar intervalo de confiança também, né? Porque a gente sabe que a variância, principalmente em Deep Reinforcement Learning, principalmente esses métodos baseados em gradiente de política, é altíssima, né? Tem aprendizado que funciona, tem aprendizado que não funciona. Aí é interessante rodar várias vezes, assim, por exemplo, acho que esse trabalho está bem interessante e eu acredito que renderia uma boa publicação, mas por uma publicação isso seria algo importante sim, de se fazer, de rodar pelo menos umas 5, 10 vezes o aprendizado inteiro e conseguir tirar métricas em cima disso para poder entender se você deu sorte nesse treinamento ou se em média ele tem funcionado bem mesmo. Entendi. Certinho, então é isso. Desculpe falar bastante. Agradeço novamente a você, Nicolas, e aos seus orientadores pelo convite para participar da banca e parabenizo o seu trabalho. Devolvo a palavra agora para o professor Carlos Ribeiro. Muito obrigado, Máximo, pelas observações. Passar a palavra agora para o Cairo. Por favor, Cairo. Ok. Primeiro, também agradeço o convite. É um prazer participar dessa banca. Nicolas, seu trabalho realmente está com uma qualidade muito boa para um TG, então parabéns a você e aos seus orientadores. Obrigado, professor. Eu só queria apontar alguns pontos rapidamente, mais no sentido de melhorar aí alguns pontos, algumas coisas bem pontuais do seu trabalho. Você pode abrir lá no resumo, por favor? Resumo? Deixa eu só assim, pegar... nada muito sério, mas só alguns detalhezinhos. Isso. Você pode mostrar o resumo?
compartilhando aqui, só deixa ele... Tá carregando aqui. A internet aqui tá horrível. Você está abrindo o PDF? Ele tá... Deixa eu ver se eu abro aqui, o Nicolas, se você tiver com Isso, problema. acho que é melhor. Só um instantinho. Se precisar, eu tenho aqui já aberto também. Isso, pode ser. É coisa bem rápida. Você abre aí, Máximo? Se puder, professor, me desculpe, mas a internet da Deutsche não tá... Vê se está conseguindo ir aí. Já apareceu. Isso, resumo. Deixa eu ir lá para o resumo, então. Resumo. Em português? Isso. O resumo, exatamente, o resumo. Maravilha. Isso. É só algumas coisinhas dos detalhes. O não tripulado não tem o hífen, tá? Ok? Tá. Não tripulado não tem hífen. Réplica está sem acento e tem aqui atuando está com encenação errada, né? Porque está com encenação em inglês. Tem réplicas aí perdidas no texto. E lá no último parágrafo está, né, todos atuando. Isso, então, achou aí, isso. Primeira linha do último parágrafo. Ah, tá. Isso, final da primeira linha, último parágrafo. É sempre bom revisar bem o resumo e abstract, porque é a primeira coisa que as pessoas leem, né? E se ficar com erros no resumo, no abstract, causa uma má impressão, porque a pessoa pode pensar assim, pô, se tem erros no resumo, no abstract, então o texto deve estar cheio de erros. Não é o seu caso, né? Mas erros no resumo, no abstract, causam uma má impressão. Eu concordo aí com o professor Marcos, lá na página 49, você pode ler na página 49, por favor? Sim, professor, tranquilo. 49 esse aqui, né? Isso, concordo plenamente. Concordo plenamente que não cabe aí esse plano of action, né? Certo. Ou seja, o seu trabalho ficou tão bom, mas quando a gente está lendo ele, esse plano of action chama atenção porque, na realidade, ele não pertence ao texto, né? Não tem nenhum valor depois que você já fez o texto, deixar esse plano of action, né? Uma coisa que eu também achei bem curioso, que no começo eu achei que era um erro de digitação, mas quando começou a aparecer outras vezes, depois eu achei que era algum erro seu de gramática inglesa, mas depois apareceu tantas vezes que eu acho que o problema é do seu editor de texto. Então, se, por exemplo, a gente for para a página 51, por favor, Márcio. Página 51, isso. Esse it's, o apóstrofo aparece 20 vezes ao longo do texto. Então, eu acho que o seu editor, toda vez que você digitava it's, ele inseria esse apóstrofo aí. Imagino que seja isso. Isso é engraçado, porque isso é algo que eu acabei consertando, mas eu acho que talvez eu não tenha salvo a versão atual, então. Porque isso é algo que eu passei o dia inteiro consertando essas coisinhas, assim, eu lembro desses hits. Talvez acho que eu tenha pecado em mandar uma versão antiga para vocês, o TG. Mas a minha conclusão está certa, é o editor, né? Era um erro meu mesmo, assim, era um erro meu que depois eu lembrei, e daí isso aqui tá errado, comecei a consertar. Não, porque eu achei que era erro seu, mas depois eu achei que era erro do editor, porque você escreve tão bem em inglês, que eu pensei, não, ele escreve tão bem em inglês que é pouco provável que ele está fazendo esse erro gramatical. Então, é um vício meu. É um vício seu, não era erro do editor. Perfeito. Uma coisa também que acho que o seu texto lê muito bem, eu concordo com o professor Máximo, a qualidade do seu trabalho é muito boa, porque fazer essas coisas funcionarem, né, é complexo, né? E você conseguiu aí, através do seu trabalho, a ajuda de seus imitadores, ajustar essa quantidade grande de hiperparâmetros, né, para fazer isso funcionar. Tá?
Quem trabalha com isso sabe que não é nada fácil. Mas uma coisa, eu não sei se tem como consertar, é só uma observação, que por exemplo, em vários pontos você fala network size para se referir ao número de agentes, né? Sim. Mas aí, quando eu leio network size, como eu trabalhei muito tempo com redes neurais, o meu doutorado foi em redes neurais e trabalhei muito tempo com redes neurais. Quando você fala network size, eu penso no neural network size, né? Então, sim, esse era um medo que eu tinha. Então, mas eu sugiro deixa desse jeito mesmo, né? Mas foi só uma coisa que me chamou a atenção, porque eu vivia me confundindo aí, lendo seu texto, com esse network size, na realidade significava o número de agentes, né? Então, é um pouco confuso, mas sugiro deixa desse jeito. E talvez trabalhos futuros achar um jeito de diferenciar isso. Mas aqui para o seu terreiro, eu acho que pode deixar desse jeito mesmo, não vejo nenhum problema. Bem, são esses os comentários e mais uma vez, parabenizo você e os seus orientadores pela qualidade do trabalho, realmente ficou muito bom. Retornar a palavra para o professor Carlos. Obrigado, Cairo, pelas contribuições. Eu vou deixar a Sinara para falar por último, porque o trabalho do Nicolas é muito mais fortemente derivado do trabalho da Sinara e ela certamente vai ter alguns comentários interessantes a fazer. Eu vou falar muito rapidamente, tá? Como orientador desse trabalho junto com a Sinara, o Nicolas atuou de maneira exemplar como aluno de TG, em breve será um engenheiro, sempre procurando resolver os problemas de forma autônoma, porque é assim que as coisas vão acontecer na vida da gente, ele já sabe disso. E procurando soluções, né? Procurando soluções para um problema que a gente já sabia que era muito complicado. A Sinara está trabalhando com essas técnicas e esses algoritmos há muitos anos. A própria combinação dos controladores explicitamente definidos é uma coisa difícil de ser feita, você até colocou isso como um trabalho futuro. E muito mais difícil ainda quando você está aprendendo os controladores indiretamente, usando o algoritmo de aprendizado por reforço, usando os reforços que estão sendo projetados à mão, né? E aí, dois pontos assim que eu acho que são interessantes de comentar. O Máximo falou da ideia de você usar o campo potencial para tratar os obstáculos, eu achei aquela ideia bem interessante também. Essa questão da interferência entre controladores é um negócio que, no seu trabalho através dos reforços, né, é um troço que eu acho que é um tema muito interessante, né, porque a gente observa claramente que existe uma interferência, uma sobreposição de efeitos, o que sugere alguma ideia baseada em curriculum learning, alguma coisa que pode ser tentada e que talvez produza resultados interessantes, tá? Só estou jogando as ideias aí para o ano que vem, tá, Nicolas? A outra questão, a representação da entrada, eu acho que é uma coisa relevante também. Essa ideia de trabalhar com imagem talvez seja algo importante, ou alguma outra representação estrutural baseada em Graph Neural Networks, alguma coisa assim. E uma coisa que me veio à atenção agora, bom, primeiro que a lista lá de itens, né, das coisas a realizar, passou batido na minha revisão, não vi aquilo. Aquela tabelinha lá da seção 4.1 com o cronograma do TG1, né, mas isso aí a gente corrige. Eu peço desculpas também, porque é uma coisa grosseira ali, que não sei porquê, devo ter visto ali, são as coisas que ele vai fazer em seguida aqui, nem dei muita atenção. Mas uma coisa que o Máximo chamou a atenção, lá no algoritmo 8, aquele cálculo do reforço do robustness level, né? E eu estou relacionando isso com um comentário que ele fez logo no começo, comparando os reforços da conectividade e da robustez. Porque a conectividade é medida por uma medida única da rede, que é a conectividade algébrica, né? E a robustez, ela é calculada na verdade, como um valor médio, porque você divide pelo número de agentes. E depois, no cálculo do reforço, divide de novo pelo número de agentes para calcular rewards.
Então, não sei, isso sugere que talvez a gente tenha que pensar aí no futuro numa forma diferente de calcular esse reforço, porque está parecendo que está dando uma contribuição muito pequena. E aí eu não sei se os eventos que são relevantes para a redução da vulnerabilidade são só os ataques ou as próprias mudanças de topologia. Porque se forem só os ataques, como eles também são esparsos, esse reforço, além de pequeno, está mudando de maneira muito espaçada. E aí isso pode estar afetando de alguma forma o aprendizado. Você está entendendo, né? Sim, sim. Enfim, é coisa para se averiguar, tá? Mas trabalho bom é trabalho que traz perguntas, né? E o seu trabalho trouxe bastante pergunta e bastante coisa para a gente pensar a respeito. Obrigado mais uma vez aos membros da banca e parabéns efusivos, tá, Nicolas? Eu orientei muito o TG, o seu está muito bom. Parabéns pelo trabalho e pela maneira como você conduziu. Obrigado. Muito obrigado, professor. Sinara, por favor. Bem, primeiramente gostaria também de agradecer ao Caio, ao Marcos, pela contribuição, e o Nicolas, o que eu tenho que falar é que todo mundo falou, o trabalho realmente está muito bom. Eu até inicialmente estava mais cética em relação a quais leis de controle nós iríamos conseguir, o Nicolas ia conseguir tratar nesse TG, realmente surpreendeu, e a gente chegou a resultados promissores, né? É óbvio que a gente tem muita coisa que é esperado também, né? A gente tem muita coisa para atacar ainda, né? Para considerar. Basicamente, a observação maior que eu tenho para fazer é em relação à área de cobertura, né? Então, a gente já conversou sobre isso, a gente já tem algumas ideias, né? Mas a questão de como a gente está calculando esses reforços, como a gente está avaliando essa área de cobertura, né? Isso aí, a gente sabe que não está ainda adequado, então eu acredito que essa questão do aprendizado tem muito a ver com como a área de cobertura está sendo computada, né? E aí, em contrapartida, os rewards, né? E a gente já tem conversado sobre isso, e aí eu acredito que a gente vai começar a ter outros comportamentos, que é aquilo que o professor Carlos estava falando, né? Com o aumento, se a gente conseguir aumentar a área de cobertura, muito provavelmente a gente vai começar a ter topologias de rede, aonde a robustez vai começar a fazer mais sentido, né, de forma realmente a ser importante na rede, né, e a conectividade, ela tem um papel fundamental, né, nisso. Então, eu acredito que a gente, assim, avançou muito, fez um framework que a gente já tem muita coisa testada, o Nicolas desenvolveu muita coisa, e a gente tem muita coisa ainda para ajustar, que eu acredito que são só ajustes dentro desse framework que ele fez. O mais importante aqui, na minha visão, é a questão das rewards da área de cobertura, que eu acredito que pelo menos intuitivamente, né, que isso aí vá realmente conseguir fazer com que o agente tenha rewards quando ele realmente consegue aumentar a cobertura da rede, né? Sim. Então, eu acredito que essa questão da cobertura a gente vai conseguir ter resultados bem bons fazendo alguns ajustes, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o trabalho ficou excelente. Para um TG ficou acima das minhas, sendo bem sincera, acima das minhas expectativas. Agradeço aí a Nicolas pelo trabalho, o professor Carlos pela parceria e todo mundo, né? E eu acredito que a gente tem aí um chão pela frente. Acho que a gente vai chegar em resultados bem interessantes. Da minha parte, eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Sinara. Bom, não é parte do protocolo, mas o Nicolas é muito popular e tem bastante gente participando aqui muita gente entrou, saiu. Alguém gostaria de fazer algum comentário rápido? Muito bem. Então, agora a gente vai passar... Vou parar a gravação, tá? Com a licença de vocês.